Bem-vindos de volta ao canal Resumo dos Filmes. Hoje eu vou contar a história do filme de ação e ficção científica de 2013, chamado O Expresso do Amanhã. Alerta de spoilers a seguir. O filme começa no ano de 2014. O aquecimento global está em seu auge e a mudança climática está prestes a acabar com a vida humana de uma vez por todas. As pessoas comuns estão confiando nos cientistas para de alguma forma salvar o mundo, enquanto até mesmo os cientistas estão em pânico com a taxa de redução de recursos. Quando a humanidade está a apenas um passo de extinção, é descoberto um composto mágico, chamado CW7. Com a quantidade correta de CW7 na atmosfera, afirma-se que o mundo voltará ao normal. Sem perder mais tempo, as autoridades de 79 países decidem coletivamente liberar uma certa quantidade de CW7 na atmosfera. O programa é iniciado e concluído com sucesso. Entretanto, os resultados são algo que ninguém poderia ter imaginado em seus sonhos mais loucos. Em vez de combater o aquecimento global, o CW7 resfria a atmosfera a níveis extremos, de tal forma que o mundo inteiro congela e a Terra volta à era do gelo. Quase todos os seres humanos morrem de frio em menos de uma semana. Apenas uma pequena porcentagem de humanos sobrevive, entrando em um trem chamado Snowpiercer, construído por um especialista em ferrovias chamado Wilford. Ele é movido por um motor de movimento perpétuo, capaz de funcionar mesmo em temperaturas extremas. O trem nunca para, se movendo 24 horas por dia, 365 dias por ano. Isso ocorre porque o sistema de aquecimento interno só funciona quando ele se move continuamente, caso contrário o trem congelaria. A linha férrea vai para diferentes países, pois é criada pela união de todas as linhas do mundo. O trem leva exatamente um ano para dar uma volta completa em seu trilho, e é assim que as pessoas medem o tempo. 17 anos depois, em 2031, o trem ainda está em movimento e nunca parou. Em seu interior, as pessoas estão divididas em 3 classes diferentes. O líder de toda a população é o criador do trem, Wilford. Dizem que ele mora acima do depósito de motores e tem um cômodo inteiro só para ele. Depois dele estão as elites, que representam apenas uma porcentagem da população. Elas vivem nos compartimentos frontais e desfrutam de todos os luxos da vida, como bares, restaurantes caros, salões de beleza, hospitais e até mesmo escolas para os seus filhos. Em segundo lugar vem o compartimento intermediário, que consiste em operários que trabalham para as pessoas de primeira classe. Eles não recebem nenhum recurso além de barras pretas de glúten ocasionais. O grupo sobrevive se lembrando de que pelo menos está vivo, mas não tem sequer o privilégio de olhar para a luz do sol. Para a alimentação, o trem tem uma estufa embutida que cultiva vegetais suficientes para a primeira e a segunda classe. Enquanto isso, a água é criada pelo derretimento de gelo na frente do trem. Em uma tarde, 2 guardas vão até o último compartimento para distribuir alimentos. É novamente a substância gelatinosa chamada barra de proteína. Dessa vez, os guardas perguntam se há um violinista a bordo, pois precisam de um para o entretenimento das pessoas da primeira classe. Um casal de idosos se apresenta, mas acontece que apenas um pode ir com eles. Quando o casal se recusa a ir sem o outro, os guardas empurram a mulher idosa e arrastam seu marido para longe. Os líderes dos chamados parasitas são 2 jovens chamados Curtis e Edgar. Eles fazem o máximo que podem pela comunidade, mas não conseguiram fazer nenhuma mudança significativa. Todos os dias eles recebem uma única cápsula com uma mensagem dentro de uma barra de proteína aleatória. As mensagens variam desde a planta do trem até citações motivadoras. Desta vez, a cápsula contém o nome do projetista do trem, Nan. Atualmente, ele é mantido como prisioneiro no compartimento da prisão. Ninguém sabe quem envia as mensagens da cápsula, mas Curtis acredita que se trata de um aliado. Nos últimos 17 anos, os freeloaders protestaram 2 vezes. Eles fracassaram nas 2 e causaram muitas mortes, mas seu espírito de luta por direitos iguais não mudou. Curtis e Edgar estão sempre planejando a sua próxima ação e incentivando as pessoas a se juntarem a eles. Um dos passageiros entre os freeloaders é um homem idoso chamado Gillian. Ele não tem um braço e uma perna, mas está determinado a melhorar a situação de vida deles. Ele também é o líder espiritual do grupo e é quem mantém todos unidos. Curtis vai até Gillian para lhe mostrar a última mensagem. Eles acreditam que alguém quer que Curtis conheça o designer Nan. Enquanto conversam, os guardas entram no compartimento e começam a medir a altura de cada criança. Então eles decidem levar 2 crianças chamadas Timmy e Andy.
A mãe de Timmy implora e chora para que eles parem, mas os guardas a afastam. Um homem chamado Andrew joga o seu sapato nos guardas, fazendo o sangue deles ferver. Em seguida, somos apresentados a uma mulher chamada Ministra Mason. Ela é responsável por manter a paz e a segurança no trem, e também é a única pessoa da primeira classe que os parasitas veem. Como punição, Mason obriga Andrew a manter a sua mão fora do trem por 7 minutos. Quando ele traz o braço para dentro, ele está completamente congelado. Os guardas então cortam impiedosamente a sua mão, deixando-o sangrando e com dor. Mason diz aos parasitas para deixar que isso sirva de lição, pois eles são como sapatos, cuja função é ficar na parte de baixo. Depois que tudo se acalma, toda a comunidade de parasitas se enfurece. Essa não é a primeira vez que eles são tratados como animais, mas desta vez, eles estão fartos de tanta injustiça. Durante toda a noite, eles fizeram um plano elaborado para atacar os guardas. Há rumores de que os guardas ficaram sem balas no último protesto e estão carregando armas vazias. Curtis se encarrega de verificar se o boato é verdadeiro. No dia seguinte, a porta do compartimento se abre e entra o homem que traz a comida diariamente. Curtis caminha até ele e aponta a arma para si mesmo, pedindo ao homem que a atire. A arma está vazia, o que é um sinal para os outros atacarem. O plano funciona e eles conseguem entrar na seção de prisão do trem. Lá, Curtis encontra o designer Nan, cujo nome estava escrito na última mensagem. Nan e sua filha Iona são viciados em uma substância chamada cronole. Eles só concordam em se juntar ao grupo se receberem cronole suficiente. Curtis concorda e dá as boas-vindas a eles na comunidade de parasitas. Usando suas habilidades, Nan abre a porta do próximo compartimento, que tem uma janela. O grupo quase não consegue acreditar na luminosidade do compartimento, pois finalmente conseguem ver a luz do sol depois de 17 anos. Em seguida, eles entram na área da cozinha, feita especialmente para a classe pobre. Para seu horror, descobrem que a barra de proteínas da qual estavam se alimentando é feita de baratas moídas. Depois de mais alguns compartimentos, eles chegam ao filtro de água. Gillian aconselha que eles mantenham o filtro em sua posse, o que lhes dará uma base para negociar com os guardas. Dessa forma, eles podem pedir direitos iguais em troca de água. No entanto, eles têm uma surpresa quando abrem a porta do lado e veem uma horda de guardas com machados esperando por eles. Segue-se uma luta em que muitas pessoas de ambos os lados perdem suas vidas. E em meio à batalha, Nan vê um ponto fora do trem que ele se lembra claramente que não era visível no ano passado, quando ele não estava na prisão. Isso significa que o gelo do lado de fora certamente está derretendo, até certo ponto, e que a humanidade logo poderá viver no solo. De repente, Mason faz um anúncio e pede aos guardas que matem 70% dos parasitas. Ao mesmo tempo, eles atravessam um túnel que dá aos guardas uma vantagem, porque eles possuem óculos de visão noturna. Muitos dos funcionários de Curtis morrem na luta que se segue, mas no final a cruel ministra é capturada e ameaçada, então ela ordena que os guardas parem. Os parasitas querem matar a mulher, mas ainda precisam dela para manipular os guardas. Ao ser questionada, ela revela que as crianças que foram roubadas ontem estão com o capitão do trem, Wilford. Ela não sabe o que ele faz com as crianças, mas sabe que ele encomenda muitas delas. Mason promete levar o grupo até o compartimento de Wilford em troca da sua vida. Curtis concorda, mas apenas um punhado de pessoas lideradas por ele decide se juntar a Mason. O restante fica para trás, para sua própria segurança. Antes de partir, Andrew faz um retrato do grupo ao lado de Mason, que tem um sapato na cabeça. Isso é um tapa na cara por ela ter comparado os parasitas a sapatos que deveriam estar na parte de baixo. Em seguida, eles se dirigem aos lounges de primeira classe, que consistem em um aquário, uma estufa com frutas frescas e uma estação de sushi. Mason pede que eles se sentem para comer sushi e se gaba descaradamente dos serviços. Mas enquanto os outros desfrutam de peixe fresco, ela é obrigada a comer a barra de proteína. O próximo compartimento é a escola para crianças. Desde cedo, elas recebem uma lavagem cerebral sobre os parasitas e são ensinadas a admirar o Wilford como seu rei. A mãe de Timmy pergunta a ele sobre as crianças desaparecidas e um garotinho revela que elas foram levadas pela porta da frente. Ao mesmo tempo, o trem passa por um lugar monumental. É a área onde corpos de 7 pessoas congeladas são claramente visíveis. Eles eram exploradores que pularam do trem há alguns anos, na esperança de sobreviver em terra firme. De volta ao compartimento dos viajantes, todos estão esperando impacientemente que o grupo retorne com boas notícias. Surpreendentemente, eles são abordados por um homem com um carrinho cheio de ovos.
Eles ficam chocados porque tinham a impressão de que todas as formas de animais na Terra estavam mortas. O homem ri afirmando que isso é apenas um boato, assim como a história sobre armas vazias. Dito isso, ele pega uma arma e começa a disparar contra eles. E a professora também faz o mesmo. Ela consegue matar Andrew antes que Curtis a mate. A sala de aula também tem um monitor onde é exibida a filmagem de CCTV do último compartimento. Um guarda do compartimento traz Gillian para frente da câmera e o mata com um tiro. Gillian estava muito próximo do coração de Curtis. Com raiva e para se vingar, ele mata Mason a tiros. Em seguida, o grupo de sobreviventes segue em frente e acaba em uma sala cheia de pessoas da alta classe socializando. Elas estão desfrutando de luxos como álcool, roupas caras, salões, remédios e médicos. Logo antes do grupo entrar na sala de máquinas, outro grupo de guarda os ataca. Eles lutam com tudo o que têm, mas a mãe de Timmy morre na batalha. Agora os únicos sobreviventes são Curtis, Nan e sua filha Iona. Eles atravessam uma boate repleta de jovens e finalmente chegam à porta do quarto de Wilford. Abrir essa porta não é da competência de Nan, então eles se sentam por um tempo. Curtis começa a contar a história da época em que eles eram novos no trem. Nos primeiros meses, a classe mais baixa não recebia nenhum tipo de alimento. Quando o desespero bateu, eles recorreram ao canibalismo. As pessoas mais velhas gostavam de comer crianças porque a carne delas era macia, e Curtis também participava disso. Um dia ele estava com tanta fome que quis comer Edgar, o falecido parceiro de Curtis, que era apenas uma criança na época. Naquela ocasião, Gillian o impediu e ofereceu a sua mão em troca da vida do garoto. Foi assim que ele perdeu um braço e uma perna. Alguns dias depois, milagrosamente, eles começaram a receber as barras de proteína e a população sobreviveu. No entanto, o que Curtis fez nunca saiu da sua mente desde então. É por isso que ele é tão inflexível na luta pelo seu povo. Depois de ouvir a história, Nan revela que a vida fora do trem é possível e conta a Curtis sobre a montanha que é visível agora. Ele também revela que não é um viciado e que está coletando cronole para fazer um explosivo. Ele quer usá-lo para abrir um buraco no trem e fugir. Quando está prestes a colocar fogo no trem, o assistente de Wilford atira em sua perna e leva Curtis para dentro. Na cena seguinte, ele finalmente conhece Wilford, que já está velho. Wilford revela que foi ele quem enviou as mensagens nas cápsulas e que fez isso para iniciar o tumulto. A cada poucos anos, ele incita a classe baixa a protestar e algumas pessoas são mortas. Essa é uma medida drástica tomada para garantir que a população a bordo permaneça sob controle. Os manifestantes deveriam ser mortos quando o túnel chegasse, mas o fato de Mason ter sido sequestrado mudou tudo. Não apenas isso, mas Gillian também sabia do plano e estava ajudando Wilford. Embora ele tenha feito isso para manter a população humana viva, Curtis não pode deixar de ficar desapontado com ele. Do lado de fora, Nan e Iona ainda estão tentando acionar o explosivo quando os maníacos de primeira classe atacam Nan. Iona entra em pânico e corre para Curtis para pedir ajuda. De repente, eles percebem um compartimento no chão, onde o pobre Timmy está sentado entre os motores e trabalhando. Como o espaço é pequeno, somente crianças podem consertar as peças quebradas. Mas, em vez das crianças de primeira classe, Wilford escolheu as pobres. Essa é a gota d'água para Curtis. Ele ataca Wilford e o nocauteia antes de tentar ajudar Timmy a sair do compartimento. Do lado de fora, Iona incendeia o explosivo. Tudo fica em silêncio por alguns segundos antes de um forte estrondo incendiar o trem inteiro. O trem descarrilha e todos que estavam dentro morrem com o impacto. Na última cena, vemos Iona e Timmy saírem dos destroços como os únicos sobreviventes do acidente. Eles notam um urso polar por perto, o que significa que a vida na Terra voltou e que eles têm uma chance de sobreviver. Obrigada por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.